Salve! Leia o livro Universo em Desencanto, estude a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura do terceiro milênio, a cultura racional. Racional, raciocínio, raciocínio, racional. Leia Universo em Desencanto. Tiago Vieira, Tiago Raciocínio Luiz, da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, para todo o Brasil e para também todo o mundo. Do 286, volume do Histórico do Racional Superior, página 5, primeira mensagem. A solução da vida está na desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que está sendo desmaterializado pela energia racional. Depois de desmaterializado, volta ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Primeira mensagem. O mundo inteiro em festa, por saber por que vieram parar nesta galáxia Terra, e por saber como agora voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. E de forma que toda a humanidade está em festa, e não é para menos, porque ninguém sabia por que era assim, como é, porque por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje, todos que passaram a se conhecer, a saber quem são, de onde todos vieram e para onde todos vão, estão alegres. Não é para menos estarem todos festejando a sua volta, que é de eternos e não de mortal. Hoje é como estão vendo. Findou-se a morte e findou-se o sofrimento para todos que passaram a se conhecer. Os que estão pensando e imaginando estão ligados a essas duas máquinas de lapidação. Estão ainda sendo preparados para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para todos que passaram a se conhecer, terminou o sofrimento e terminou a morte, que é saber como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Passaram a saber como mudar para a vida eterna. Não é para menos a alegria de todos de um modo geral, porque passou a se conhecer, já está com as 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético bem desenvolvidas, com a evidência racional, com o aparelho e com a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado pela energia racional, volta ao seu verdadeiro natural. Para ver que a alegria de todos pelo equilíbrio feito pelo desenvolvimento do raciocínio não é para menos, porque todos que começam a raciocinar começam a acertar, porque passou a se conhecer e sabem como mudar dessa galáxia Terra, porque passou a se conhecer. E por isso toda a humanidade em festa pela grande alegria de passarem a se conhecer, a saberem o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje, a humanidade com o maior tesouro da vida nas mãos e dizendo, é verdade, não há coisa nenhuma, não há coisa alguma que pague a nossa volta ao nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Não há coisa nenhuma que pague a nossa volta à vida eterna, o deixar de ser sofredor e mortal. Só isto é quanto basta para a alegria ser de um modo geral. Hoje, todos que passaram a se conhecer vivem alegres, vivem tranquilos, vivem felizes, porque já estão com as 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético bem desenvolvidas. E de forma que vivem na maior tranquilidade, vivem com a verdadeira paz, com o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre todos. Pelo desenvolvimento dessas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético já estarem bem desenvolvidas. O raciocínio, a evidência,
o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e agora sendo desmaterializado pela energia racional e que agora está comandando a natureza e a fase racional. Hoje, todos passaram a se conhecer. Quem causou a máquina do raciocínio e quem causou a categoria de bicho racional, quem causou o pensamento e a imaginação. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que os causadores dessa deformação e dessas transformações aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Aí está o habitante do mundo racional, que é uma energia materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora, na fase racional, esse habitante está sendo desmaterializado pela energia racional e, depois de desmaterializado, volta ao seu verdadeiro natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Na matéria, tudo que é de matéria tem princípio e tem fim. A classe do animal racional, por ser de matéria, teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que é de matéria é assim. Somente parece que é o que não é, porque tudo que é de matéria termina em nada, porque a matéria nada é. É um ser improvisado com uma vida provisória e passageira, por estar vivendo fora do seu estado natural no mundo de matéria, porque procuraram assim ser no saírem do mundo racional, fazendo uso da liberdade que tinham e entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E essa planície, por não estar pronta, se deformou do que era e se transformou no que aí está, em água e terra. E a água e a terra passou a fabricar vidas provisórias e passageiras, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que, enfim, todos nós sabemos porque somos assim. Até que, enfim, passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê assim somos e a saber o porquê que essa galáxia Terra assim é, e o porquê que esse mundo de matéria existe, e o porquê que da matéria não somos, e de onde somos, e de onde viemos para ser como somos, e agora para onde vamos, voltar ao nosso verdadeiro estado natural, e como podemos voltar a esse estado, e como é a volta, e como é a subida para o verdadeiro estado natural, e como foi a descida por esse estado artificial, porque a matéria não passa de uma arte feita pelos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Por isso, a vida da matéria é a vida das artes, é a vida dos sonhos, é a vida das ilusões, é a vida do mal, por ser a vida de matéria um mal, e por a matéria ser um mal, por si mesmo se destrói. Hoje estão sabendo que são produtos do magnético. E quem é a energia magnética? O mal puro, o puro mal. E quem são os causadores dessas duas energias que existem? Aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Como é tão lindo se conhecer a verdade das verdades. Como é tão lindo viver unido ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que é a fonte da pureza, o mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza, e por serem assim, são eternos.
Hoje são mortais porque procuraram assim ser. Foi por livre e espontânea vontade que saíram do mundo racional, passeando, fazendo uso da liberdade que tinham e entraram pela planície racional que não estava pronta para entrar em progresso, e por não estar pronta se deformou e se transformou de maneira que aí está, como aí estão vendo, que a natureza é de transformações. E por isso, tudo se transforma de uma coisa para outra, como se transformaram do líquido elétrico e magnético, que é o sêmen, dessa vida passageira e provisória, do líquido que é o sêmen. Por ver que na natureza tudo se transforma de uma vida para outra e de uma classe para outra. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o que éramos? Líquido elétrico e magnético, que é o sêmen, que se transformou nesse tudo aparente de vida provisória e passageira. O nada, que é um líquido, se transformou nesse tudo aparente, que vem vivendo de aparência, até se transformar em nada, se transformando em líquido outra vez, porque na matéria se derrete, e, por se derreter, vira líquido, vira forma inicial, se transforma para a forma inicial. O início foi de líquido elétrico e magnético, que é o sêmen, e termina em líquido, volta à forma inicial, volta como iniciou esse tudo aparente. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Aparentemente tudo somos e verdadeiramente nada somos. Porque voltamos à forma inicial, porque voltamos do líquido e tornamos a nos transformar em líquido, porque a matéria é líquido e por isso se derrete, volta à forma inicial. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que se transformaram de líquido e que retornarão ao líquido outra vez. E se transformou em animal racional, uma máquina de reprodução de filhos, irmãos, que iniciou do líquido e termina em líquido. Começou do nada e termina em nada. Tudo isto por quê? Para provar e comprovar à humanidade que todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. Por isso que aí está, por isso estão aí desta forma, horrível e terrivelmente inconsciente. Basta ser nada para estar num estado de inconsciência. O que é o líquido elétrico e magnético? Nada é. E por nada ser, se transforma nessa massa aparente de vida passageira e provisória, para provar e comprovar a todos que todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. Por isso, toda a humanidade é assim, começa do nada e torna a se transformar em nada, por meio dessas máquinas de reprodução de filhos irmãos, que vêm reproduzindo este nada por nada ser, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. É por isso que aí estão nesse estado precário, com essa vida precaríssima de muito sofrimento, por ser uma vida de muita luta, todos lutando para a conquista das aparências e se transformando em nada, e as aparências aí ficando para ir lapidando todos que vão chegando, que são as novas gerações, todos sendo lapidados cada vez mais. A lapidação se torna cada vez pior devido ao enfraquecimento e à poluição da matéria, porque basta ser matéria para já ser um ser poluído, porque se transformou em líquido elétrico e magnético para a formação de outros seres do nada, através dos aparelhos de transformações. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade, que estado decrépito, que a deformação e as transformações atingiram um verdadeiro estado de decrépito. O líquido elétrico e magnético se transformar nesse tudo aparente, que é o sêmen, e esse tudo aparente se transformar outra vez em líquido, e esse líquido se transformando em outros seres através dos aparelhos de filhos irmãos. Para ver que uma transformação em cima da outra, todos se transformando em uma coisa só, uma transformação em cima da outra. Então muitos dizem, é verdade, que estado horrível a humanidade chegou,
Que estado decrépito, que pior não podia ser. Porque pior do que isto não podia ser. Todos sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados, a humanidade ficar em condição de ser recuperado pela fase racional, pela fase do racionalismo, que é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje dão graças à cultura racional dizendo, é verdade, se não é a cultura racional, continuaríamos a nos transformar aí nessa galáxia Terra, da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Por quê? Por estarmos ligados a essas duas energias do chão. E ligados a essas duas energias do chão, estávamos ligados às transformações da natureza. Tornávamos a nascer aí no chão em classes inferiores. E ficávamos nesta pendenga, nessas 7 últimas eternidades da fase da mecânica racional. Porque a natureza é de transformações, e tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, por tudo ser feito do líquido elétrico e magnético que formou esses aparelhos elétrico e magnético, para que esses aparelhos fossem aparelhos de transformações de filhos e irmãos, como aí está até hoje, como aparelhos de transformação pelo líquido elétrico e magnético, que é o sêmen de reprodução de filhos e irmãos. Máquinas de reprodução de filhos e irmãos, por todos serem feitos por essas duas energias do chão, essas duas energias elétrica e magnética, que hoje é o que todos estão passando a se conhecer dizendo, é verdade, a humanidade nunca foi coisa nenhuma e por isso a vida é passageira e provisória, e para morrer não tem idade, para se transformar de uma vida para outra não tem idade, e por isso tudo se transforma. E ninguém sabia o porquê desse manejo da natureza, porque todos viviam sem se conhecer. Agora, depois que passamos a nos conhecer, com os esclarecimentos da cultura do verdadeiro Deus, é que estamos sabendo o porquê todos assim somos, o porquê todos assim são, de onde viemos e para onde vamos, como viemos e para onde vamos. Hoje sim, sabemos quem nós somos, de onde viemos e como podemos retornar à vida eterna, e para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Para onde íamos se continuássemos ligados a essas duas energias do chão, duas energias naturais da natureza? Continuaríamos aí no chão, a se transformar aí no chão em classes inferiores, ou seja, na classe do animal irracional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a cultura racional, continuaríamos nessas duas energias aí do chão, elétrica e magnética. Duas energias dessa natureza, continuaríamos a nos transformar aí em classes inferiores. Estávamos perdidos. Parecia que tudo éramos somente a aparência só, aparentando que eram o que não eram, e a vida era uma verdadeira desolação. Todos pensavam e não sabiam por que pensavam. Todos imaginavam e não sabiam por que imaginavam. A vida era essa mesma. Pareceu que éramos o que não éramos, todos se julgando ser o que não eram, e por isso, de repente, deixava de ser o que era, vítima de um colapso fulminante que fulminava quem quer que seja num momento. E essa era a vida dos engrandecimentos fingidos e passageiros, porque todos fingiam que eram o que não eram. A vida era puro fingimento, todos fingindo ser um verdadeiro cordeiro. Na categoria de bicho racional, ninguém podia ser cordeiro. Como vivem os bichos? Uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida de animal racional é uma vida de fingimento. Todos aparentando que eram o que não eram. E esses cordeiros eram verdadeiros demônios em figura de gente. E por isso ninguém tinha sossego. Todos eram sofredores e mortais. E por serem sofredores e mortais, ninguém tinha sossego, porque todos na categoria de bicho racional tinham medo do sofrimento e da morte. A vida era um sorteio de infelicidade. Por quê? Por todos serem de matéria,
por serem mártires martirizados pela matéria. Viviam todos subjugados aos martírios da natureza, expostos a todos os sofrimentos e a todos os tormentos da vida. Eram verdadeiros mártires. Por quê? Porque eram de matéria, conservadores dos martírios de si mesmo, e por isso condenados a sofrer e condenados à morte por viverem sem se conhecer. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, estaríamos perdidos, porque estávamos ligados às transformações naturais da natureza e continuaríamos a nos transformar aí desse chão e em classes inferiores por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos. Hoje, felizmente, sabemos por que somos assim e como podemos deixar de sermos assim e voltar ao nosso estado natural. Agradecemos a quem? A cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E assim hoje sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Agradecemos tudo isto ao racional superior da Terra, que já veio do mundo racional com raciocínio desenvolvido para salvar o animal racional, que vivia angustiado nessa vida sem saber o porquê da vida, por viver desconhecido de si mesmo. Hoje agradecemos ao racional superior da Terra toda a nossa verdadeira salvação, porque veio do seu mundo de pureza se transformar em bicho racional, para a salvação da bicharada do chão, que viviam todos desconhecidos de tudo e de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim, sofredores e mortais. Precisou vir um ser do primeiro mundo para nos esclarecer o porquê deste mundo, o porquê desta vida e o porquê de tudo que existe nesse vaso de lágrimas, onde todos estão cansados de chorar e implorar de misericórdia por não saber o que fez, por viver sofrendo tanto. Então veio um habitante do mundo racional, já com o raciocínio superior a todos os raciocínios, que é a cultura racional para toda a humanidade. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse o racional superior da Terra, estaríamos perdidos. Continuaríamos a nos transformar aí no chão em classes inferiores. Até que, enfim, o racional superior da Terra trouxe para todos o conhecimento natural, fazendo essa brilhante revelação do porquê todos assim são, do porquê essa galáxia Terra assim é, de onde viemos e para onde vamos. Salve o racional superior. Quero aqui saudar a Ivone Weber, Nazaré Nunes, Milene Cardoso, também Su Soares, Nataila Miranda, também Wilson Mota, Maria José e Anisete Santana. Leia o livro Universo em Desencanto, divulgue a cultura racional para todos os povos. E estamos todos aqui estudando dia após dia, tomando essas doses diárias que nos desenvolve o nosso raciocínio. Então, é muito importante que todos nós procuramos ficar ligados, antenados, atualizados todos os dias no livro Deus, o livro que vai nos auxiliar, que vai fazer com que nós possamos voltar ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Esse livro é um verdadeiro passaporte para o mundo racional. Por isso é preciso despertar. Por isso é preciso nos desiludir de tantas coisas dos encantos desta terra. É por isso que o livro se chama Universo em Desencanto.
desencantando a todos para poderem voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Lendo e relendo as páginas brilhantes do Universo em Desencanto, nós podemos voltar ao nosso estado natural, nesta fase que está em pleno vigor, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Salve o racional superior.